Senador Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor depoente, senhor presidente, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde prestou depoimento perante esta CPI e, em sua exposição, fez referência sobre a precariedade da rede de saúde de Manaus, citando que ela está historicamente entre as piores proporções de leitos de UTI por 100 mil habitantes do Brasil. Ou seja, dentro do quadro nacional, Manaus e o Amazonas já amargavam uma crise na estrutura de saúde. Tenho defendido que qualquer apuração de responsabilidade sobre enfrentamento da pandemia considere os aspectos gerais da saúde brasileira, além de diversos outros fatores envolvidos nesse processo. Sobre Manaus e o Amazonas, todos sabemos, inclusive, que a crise certamente foi agravada com os escândalos de corrupção. Temos dados de agosto de 2019, por exemplo, portanto, antes da pandemia da Covid, que mostram a saúde do Amazonas em crise, com hospitais públicos de todo o estado sofrendo com a falta de infraestrutura e de pessoal. Cito, por exemplo, quadro de superlotação no Hospital de Pronto-Socorro, 28 de agosto. Salas improvisadas, pacientes do lado de fora, em macas, outros sendo mandados de volta para casa. Existem diversos outros dados dos anos anteriores a 2019, mostrando a crise de saúde no Amazonas. Em 2017, o Conselho Regional de Medicina e a Defensoria Pública do Amazonas consideraram alarmante o quadro de saúde amazonense. O presidente do Conselho afirmou, na ocasião, que o serviço de urgência do Amazonas estava entre os piores do país. Faço estas observações justamente porque considero que o problema da saúde do Amazonas não pode ser considerado apenas, levando-se em consideração o início do ano de 2021, como se costuma fazer. E aí pergunto, quando o senhor assumiu a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, qual era a realidade dessa área da capital interior? De modo sucinto. Senador, a atenção primária no município de Manaus tem uma das piores coberturas do Brasil, né? Então, isso afeta muito, influencia muito na atenção de média e alta complexidade. Nas nossas portas de entrada nos nossos pronto-socorro, o senhor falou 28 de agosto aí, de 50% a 60% dos atendimentos que são realizados no 28 de agosto são atendimentos que deveriam estar sendo realizados na atenção primária. Que não existe. Um hospital que é muito deficitário. Agora, nessa gestão, que o município vai começar a trabalhar, está trabalhando em conjunto para poder resolver isso. Mas, historicamente, a atenção primária no município é muito deficitária, a cobertura muito baixa. Tanto, eu queria fazer um adendo, o senador falou sobre a letalidade. A letalidade em Manaus foi 5% em Manaus. No interior, 1,92%, mais ou menos. Então, por que nos 61 municípios, letalidade menor? Porque a atenção primária nesses outros municípios é mais eficiente, está mais presente, próximo da população para dar aquele primeiro atendimento. E em Manaus há essa deficiência. A que fatores Vossa Senhoria atribui essa realidade em Manaus? Bom, eu acho que nós temos, historicamente, um período de organização da rede. Antes de 2014, 2013, pelo menos isso é que os servidores relatam, mas aí houve uma descontinuidade dessa organização. Foram anos com essa disputa do governo do estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus em relação às suas competências, né? O município dizendo que não tem dinheiro para investir e o Estado assumindo esse investimento sem ter esse diálogo. O que de fato faltou foi trabalhar com a lógica do SUS, que é uma lógica de que nós temos que dar as mãos, né, tripartite, né, federal, estadual e municipal, e isso não acontecia.